Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos dar início agora à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com subtração, tá bom? As últimas aulas todas a gente trabalhou com adição, viu como era a adição com agrupamento, enfim. Hoje nós vamos passar para a subtração. Eu trouxe aqui alguns chocolates, alguns doces. Nossa aula hoje tá bem doce, bem gostosa, tá bom? Fica ligadinho aqui, eu vou mostrar para vocês alguns significados da subtração, tá? Veja bem, quando a gente fala de subtração, gente, a gente fala de subtrair. Subtrair quer dizer o quê? Retirar, tá bom? É quando eu tiro um determinado valor de uma quantidade, tá bom? Então, a gente vai ver alguns significados hoje da subtração. A gente vai ver como é que funciona quando a gente retira, tá? Quando a gente separa o elemento do outro e vê quanto é que ficou. Quando a gente completa e quando a gente compara os números, tá bom? Compara uma quantidade com a outra. Mas, enfim, eu vou explicar isso e todas as situações para explicar como retirar, como comparar, como completar, a gente vai usar os nossos chocolates, tá? Na primeira situação, nós vamos subtrair retirando, ok? Aqui eu tenho chocolate, como eu já disse para vocês, tem uns bombons aqui, tem uns croque-roll aqui. Ao todo aqui eu tenho 23 chocolates, tá bom? Eu já contei, aqui tem 23. Aí, digamos que para nossa aula, lá na sala de aula, eu vou levar 12 desses 23 bombons aqui. Eu vou levar 12 desses bombons para a aula para sortear entre vocês, digamos assim, tá bom? Uma hipótese. Então, se eu tenho 23 bombons aqui e eu só vou levar 12 para a sala de aula para sortear entre os meus alunos, eu vou retirar 12 daqui, dos 23. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pronto. Dos meus 23 bombons, 12 eu separei para levar para a sala de aula e distribuir entre os meus alunos. 23 menos os 12 que eu separei para levar para a aula, que eu retirei dos 23, sobraram quantos aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, daí a gente sabe que 23 menos 12 é 11, ok? Essa foi a situação de retirar. Eu tinha 23 bombons, eu tirei 12 bombons e fiquei com 11 bombons, certo? Agora, vamos fazer uma nova situação aqui. Vou juntar tudo de novo e vamos fazer uma nova situação. Separar. Gente, separar é basicamente a mesma coisa de retirar, tá? Se eu pegar aqui os 12 bombons que eu levei lá para a escola para dar para vocês, olha aqui, ó, meus 12 bombons. E aí eu pensei assim, eu tenho 12 bombons aqui. Agora, no primeiro momento da aula, desses 12 bombons eu vou distribuir 7. Aí os outros que sobrarem, eu dou para os meus alunos no final da aula. Agora eu vou dar 7 e no final da aula eu distribuo o que sobrar. Então vamos lá, eu vou tirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aí eu tirei 7, eu vou distribuir esses 7 agora para os alunos e aí eu pergunto quantos ficaram para eu distribuir no final da aula.
Lembra que eu tinha 12 e eu tirei 7. Então, para eu distribuir no final da aula, sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ainda tenho 5 bombons para distribuir no final da aula para os meus alunos. Então, gente, esse é o significado de separar, tá bom? Eu tinha uma quantidade que era 12, eu separei 7 para usar agora e o restante, que foram 5, eu guardei para usar mais tarde, certo? Entenderam até aqui o significado de retirar e o significado de separar? Agora, nós vamos entender o significado de completar, ok? Então, vamos lá, vejam só. Aqui, eu tenho 3, 6, 9. Aqui eu tenho 9 bombons. 9 bombons. Mas digamos que lá na minha turma, na série que eu dou aula no terceiro ano, né? Digamos que na nossa turma do terceiro ano tem 20 alunos e eu só tenho 9 bombons. Então, eu tenho que completar a quantidade desses bombons para que eu possa dar um bombom para cada um dos meus alunos. Se eu tenho 20 alunos e eu só tenho 9 bombons, não tem como eu dar um bombom para cada, certo? Certo, não tem como. Então, eu tenho que completar essa quantidade. De 9 para eu ter 20 bombons, eu vou precisar de quantos bombons? Aí, olha só o que eu faço. Eu fico com o númerozinho 20 na minha cabeça e conto do 9 até o 20. Então, eu preciso de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, para que eu possa ter 20 bombons, eu preciso de mais 11 bombons, tá bom? Porque 9 mais 11 são 20. Então, eu vou pegar aqui mais 11 bombons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, agora sim, aqui eu tenho 20 bombons, o suficiente para distribuir para todos os alunos da minha turma, ok? 9 mais 11, 20. Se tornou uma continha demais, mas a intenção aqui era o quê? Completar, né? Eu só tinha 9 e eu precisava saber quantos bombons faltavam para eu ter 20 bombons, ok? Esse é o significado de completar. E aí tem o significado de comparar. Então vamos lá trabalhar com o significado de comparar as quantidades. Vejam só, esses bombons aqui são meus e digamos que esses bombons aqui são da Joana. Os vermelhos são meus, os bombons amarelos são da Joana. A Joana tem 6 bombons. A Joana tem. Eu tenho 3, 6, 9 bombons. Então, eu tenho 9 bombons e a Joana tem 6 bombons. Então, vamos lá. Se eu for comparar a quantidade de bombons que eu tenho com a quantidade de bombons amarelos, que são os bombons da Joana, quantos bombons eu tenho a mais que ela? Então, aí a gente vai fazer, né, aquela nossa continha. Meus 9 bombons menos os 6 bombons da Joana. Então, eu tenho a mais que a Joana 3 bombons, ok?
eu tenho 3 bombons a mais que a Joana. Eu comparo o tanto que ela tem com o tanto que eu tenho e aí eu percebo que eu tenho 3 a mais. Aqui tem 3 bombons vermelhos a mais que os bombons amarelos. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido aí esses significados que a gente vai precisar muito de comparar, de completar, de retirar e de separar, tá? E eu quero aproveitar essa aula para que ela já sirva de um gancho para quando vocês forem, por exemplo, resolver um probleminha de subtração, tá bom? Sempre que vocês ouvirem dizer que o menino separou tantos bombons para ele, o menino retirou tantos bombons para dar para o seu colega, o menino precisava de tantos bombons para completar a quantidade que ele tinha que ter, ok? O menino precisava saber quantos bombons a mais ele tinha que o seu colega. Então, todas essas situações estão dentro da subtração e nós vamos trabalhar com cada uma delas nessas nossas próximas aulas, ok? Obrigada, eu espero que vocês tenham entendido. Peguem o livro de matemática de vocês, leiam a página 94, a página 95, para vocês entenderem ainda melhor um pouco sobre o que eu falei aqui e façam o exercício da página 96, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!